Então nós vamos seguir na nossa página 22 do segundo bloco da nossa apostila. Tem o tão polêmico estudo chamado Casamento versus Registro de Casamento. Quando jogamos esse estudo na internet, sabíamos que íamos ter bastante opiniões diversificadas. Mas eu me admirei em ver alguns pastores. É aí, irmão, que eu quero que você entenda como a obra de Deus é feita. Todo dia diante de você, em cada situação que você tem a tomar, cada pensamento que vem à sua memória, isso se transforma em dois caminhos em que você vai ter que escolher um. A informação que chegou até você, ela se converte em um ponto de decisão que vai traçar a história da sua vida. Se você entrar por uma linha de pensamento, você vai ter um objetivo. Se você entrar por outra, você vai ter outro objetivo. E aí, nessas situações, é que vamos encontrar aqueles que fazem a vontade de Deus e os que não fazem. Aqueles que enriquecem e pensam que tem Deus. Porque cada decisão que você toma te proporciona um resultado diferente. O mundo é feito de decisões. Então, quando colocamos esse estudo na internet, alguns pastores, e para minha admiração, até pastores de Assembleias de Deus, entraram em contato comigo, tanto por telefone quanto mandando e-mail e dizendo: não, é verdade, eu sempre pensei assim, mas a denominação onde eu estou não aceita sair de jeito nenhum, mas esse é o meu pensamento. E eu dizia assim: você comenta isso dentro da igreja? Nem pensar. Então, o que acontece? Quando chega até você a informação, a mensagem, a verdade, agora é você e Deus. Você vai ter que tomar a sua decisão. Eu tomei a minha, a respeito do jejum, a respeito da Santa Ceia. Eu tomei a minha, eu estou tendo os meus resultados. Já teve pastores de outras igrejas que me conheciam, me respeitavam, quando falaram assim: como é que é, pastor? Não está mais celebrando ceia? Eu falei: aqui não, eu vou aí. Veio aqui para que eu pudesse explicar detalhadamente qual era a minha visão. Por quê? Porque ele respeitava, ele sabia que eu não tomava decisão pensando em mim, que eu tinha temor e amava a Escritura. Então ele veio, sentou aqui e me fez muita pergunta, e tudo que era pergunta que ele fazia, eu dava o checkmate. Ele saiu daqui convencido. Ele falou: não, realmente a sua linha de pensamento está correta. Dentro desse prisma, a ceia não é para a igreja, foi uma Páscoa para os judeus. Chegou à conclusão. E hoje, ele é pastor, celebrando a Santa Ceia, comendo pão e bebendo vinho e dando para os membros, mesmo depois de ter sido convencido da realidade dos fatos. Então, pastores de mais diversas denominações entraram em contato comigo para dizer: não, eu já pensava assim. Já pensava assim, mas nunca teve coragem de falar assim. Por quê? Porque esse tipo de pensamento não traz membros para dentro da igreja. Ele impede pessoas de entrar na igreja. Por quê? Porque a tradição é uma desgraça, né? A tradição, ela pesa muito. E muitas pessoas, por causa da tradição, não aceitam uma ideia nova. As ideias novas sempre entram em choque com as tradições. Qual foi a luta de Jesus? Mostrar para os judeus que não interessava esse papo de pai Abraão. João Batista tentou, Jesus tentou, e o resultado? Não deu resultado. Eles não conseguiram arrancar da cabeça dos judeus essa história de pai Abraão, porque a tradição pesava demais.
Então, tradição e revelação são duas coisas que normalmente primeiro entram em choque. E se a pessoa não for aquele tipo de pessoa de estudo e de oração, ela vai ficar com a tradição e não vai ficar com a revelação. Então, casamento, registro de casamento, pastores ligaram, até pastor dos Estados Unidos. Não, eu li aquele seu estudo interessante sobre casamento e registro de casamento. Enfim, me deu toda a razão. Mas se a gente fizer isso na igreja, vira bagunça. Mentira, não vira não. A verdade não vira bagunça. A mentira pode virar bagunça, mas a verdade não. Né? Porque aí as pessoas vai largar um e ficar com o outro. Eu falei, o que eu tenho com isso? O inferno está aí para um monte de gente, tem espaço para todos. O que eu tenho com isso? O inferno cabe todo mundo. Não é por causa de uma verdade que a libertinagem vai ser apoiada. Malaquias capítulo 2, o profeta está cobrando até dos sacerdotes o ser fiel à mulher da sua mocidade. Porque em Israel tinha mulher sobrando, né? Então, as guerras matavam muita gente, era um horror. Então, os maridos costumavam largar a mulher, fez 25 anos, está velha, vou casar com aquela de 15. Era assim que funcionava em Israel. E o profeta Malaquias vem e desce o chicote. Diz assim, Deus está contra vocês. E o motivo é simplesmente esse. Vocês abandonaram a aliança com a mulher da mocidade. Então, tinha casamento? Tinha, ou melhor dizendo, tinha certidão? Não, mas tinha Deus cobrando. Deus não cobra um papel, Deus cobra princípios. A sua assinatura não vale nada, o que vale é a sua palavra. Amém? O que existe primeiro, a palavra ou a escrita? Jesus falou assim, ó, por tudo que tu assinares, certamente irás a juízo. Não, por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás condenado. Deus não está preocupado com a sua impressão digital, né? Que mais? Com a sua assinatura. Aquilo que você falar, isso é gerado no mundo espiritual, a cobrança que virá sobre a sua vida. Isso é lógico. Então, aí está o estudo, em que eu, depois de ver tanta calamidade, tanta desgraça dentro das igrejas, pessoas sofrendo, pastor, na minha igreja eu não posso nem lavar o chão. Por quê? Porque eu não tenho certidão de casamento. Eu vivo amaziada, eu vivo amigada, eu vivo... Me ajuda aí, irmão. Era tanto... Juntada, e sabe, era tanto nome. E o que a gente vê? Que as próprias pessoas, elas aceitaram sem questionamento. Elas aceitaram a ideia. Então, meu irmão, a escravidão, você não é escravo quando tem uma corrente nos pés. Você é escravo quando isso aqui não funciona. É aqui que você não funciona. Certa vez eu vi um filme de um jovem trazido da África. E aquilo me chamou a atenção, a determinação de um homem em ser livre. Ele estava na fazenda dos seus senhores de engenhos e ele fugia. Aí perseguiam ele, pegavam ele, traziam ele de volta. Botavam ele no tronco, arrancavam o couro dele na chicotada. Depois que ele se recuperava, estava na fazenda, ele fugia de novo. Traziam ele, quase que arrancavam a pele do camarada. E ele, quando recuperava, que ia para a fazenda, fugia de novo. E depois, os capatazes cansavam, ficavam exaustos, exauridos de tanto espancar o camarada, que desmaiava de tanto apanhar. Pois quando ele se recuperava, ele fugia de novo. Quem é livre aqui dentro. Quem não aceita a escravidão, não aceita aqui dentro, pelo conhecimento. Por fim, tiveram que serrar os pés do homem para ele não poder mais correr. Mas mesmo assim ele fugia. Não aceitava ser escravo. Então,
quando as pessoas aceitam uma ideia, elas são escravas, mesmo sem correntes e sem algemas. O que foi o nazismo? O que foi o comunismo? Foram povos escravos de um sistema. E lá estão os alemães felizes da vida nas suas passeatas. Lá estão os comunistas nos seus desfiles, felizes da vida. Dominamos, vencemos. Dominou o quê? Venceu o quê? A história hoje está provando que não dominaram, não venceram nada. Foram apenas escravos de um sistema, perderam sua vida. E o pior, né? O inferno ainda está aí. Fizeram parte de um sistema falido, fracassado, uma ideologia falsa que negou Deus o tempo todo, mas eles achavam que... Então, a questão é aqui. O que eu vi então, dentro de igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, essas que eu estou citando, muitas eu nem considero igreja, né? Principalmente presbiteriano. Presbiteriano não é crente. Se fosse crente, não seria presbiteriano. Mais detalhes à parte. Assembleias, tudo mais, pessoas adentraram a organização e aceitaram a ideia. Ninguém nunca questionou. Quando se fazia uma simples pergunta, via que os pastores ficavam enrolados, não tinha explicação. Não, irmão, nós temos que seguir tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens. Era o único argumento que eles tinham. Se os homens criaram os cartórios e criaram a certidão de casamento, ou seja, o homem criou o papel, criou a assinatura, criou o nome, sobrenome, criou o endereço, criou tudo isso. Então agora nós, igreja, Deus, tem que se submeter à lei dos homens. E este era o argumento que os pastores, os bispos, os presbíteros, os diáconos possuíam para com os membros das igrejas. Irmão, nunca, jamais o Deus que eu sirvo vai se curvar a nenhuma lei de homem, nenhuminha. Sabe o que é nenhuminha? Nenhuminha. O meu Deus, ele é soberano. Ele está acima. Todos os homens têm que se curvar a ele. E não existe na face da terra nenhuma vírgula de autoridade dada aos homens para que confeccionem leis. Quer lei? Moisés, sobe ao Monte Sinai, que eu tenho lei para dar para o meu povo. Quer lei? Jesus falou, este é o sangue da nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Lei para nós só pode vir de Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor absoluto. Então, lei de cartório, não, mas você concorda que alguém mate? A lei dos homens proíbe matar. Primeiro que não proíbe, mas vamos considerar. A primeira lei que diz não matarás é do meu Deus. Mas você concorda que roubem, que furtem? Não, mas o meu Deus já está dizendo, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Tem mais, a lei do meu Deus ainda diz assim, não dirás falso testemunho nem contra ti, nem contra o teu próximo. Mas a Constituição diz que um homem pode mentir em defesa própria. Diz ou não diz? Diz, eu nunca li aquilo, mas os filmes mostram que diz. Então, meu irmão, lei de homens, esquece esse papo, somos crentes. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Nós estamos chegando num tempo, brevemente, nós veremos a diferença dessas leis. Então, o que vai reger a sua vida, meu irmão, é Bíblia. Se a sua vida está de acordo com a Escritura, não interessa o que digam. Quem te julga é o Senhor. Ah, mas os homens vão te matar. Podem te matar, mas você morre com a lei de Deus. Porque quem morre na lei de Deus, Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não tem derrota para quem morre com Cristo, né? Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, nós não estamos aqui como igreja para nos curvar à lei de homens, né? Eu não tenho certidão de casamento, não pretendo ter, e se alguém quiser botar o meu ministério à prova, eu vou ficar feliz da vida. Se tem uma coisa que eu gosto é de desafio, né? Então,
Não tenho, vou repetir, não tenho certidão de casamento, não tenho, e não terei nunca, porque aqui a gente não só prega, a gente vive o que prega. Amém? Tem que ser assim, né? Então, ou você tem que demonstrar primeiro com a sua vida. Então aqui temos esse estudo em que muitas coisas vêm sendo ditas, assim, só para abrir a memória daquelas pessoas que vão ler, né? E aí depois eu começo a entrar propriamente nos assuntos. Por exemplo, aí no terceiro parágrafo diz, em Gênesis 2:24 diz, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher. Quero fazer uma pergunta aos diletos colegas pastores. Isso é uma ironia da minha parte, mas... E também aos chamados eruditos ou ainda aos doutores da sociedade. Porventura não está aí a instituição criada por Deus, a qual se chama casamento? Lá em Gênesis 2:24, não está? Não é aquilo um casamento? Deus está dizendo que o homem unir-se-ia à sua mulher. E ele deixaria seu pai e mãe, ou seja, é uma atitude dele, é uma decisão dele. Em que momento Deus fala que o homem pediria permissão ou opinião de alguém para o casamento? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Deus não está dizendo para o homem pedir nem a opinião dele. Se nós tivéssemos que examinar o texto, nem a opinião dele. Embora a dele a gente sempre tem que pedir, né? É bom pedir. Mas ele está demonstrando a liberdade que ele está dando ao homem, a soberania que ele está dando ao homem nessa situação. Deixará o homem seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher. Existia cartório para você fazer o seu registro lá? Não. Ah, pastor, mas aí já tinha muito tempo. Tá bom, então vamos para o tempo dos apóstolos. No tempo dos apóstolos, existia cartório? Olha, eu não sei, eu acho que não existia. Mas, vamos dizer até, como alguns já me questionaram, não, no tempo dos apóstolos existia cartório. Tá bom, para isso aí, para registrar casamento? Podia existir cartório para outras coisas, propriedades, etc. Mas para registrar casamento, eu acho que não. Vamos até admitir que existisse. Aí, cartório é para legalização de alguma coisa, né? Perante, como eu já falei, perante conceitos humanos, não perante conceito divino. Aí eu pergunto, os apóstolos, os discípulos estão numa perseguição terrível. Estão fugindo para salvar a vida. Tinha casamento no meio da igreja, no meio dos discípulos? Tinha. E eles podiam comparecer perante algum cartório? Era comparecer para assinar e morrer. Assinar a própria sentença. Então são coisas que as pessoas não param para examinar. Eu pego cada pergunta, né? Pastor, que isso? Está ensinando o povo de Deus a viver no adultério. Não tem tempo para responder isso. Uma pessoa que lê o estudo não se preocupa nem em orar, se ela tivesse orado, ela não me diria isso. Então não tem resposta para essa gente, né? Então, outras passagens bíblicas, outras conclusões, você vai vendo aí no decorrer do estudo. Diz assim, no próximo parágrafo diz, outro detalhe que quero ressaltar é que homens de tanto renome ainda não aprenderam que as leis dos homens jamais estarão acima da lei de Deus. As coisas concernentes ao reino de Deus possuem uma regra exclusiva chamada Bíblia. Portanto, jamais uma lei humana ditará a regra de conduta dentro da igreja. Diga-se de passagem, estatuto de igreja serve apenas para ocupar lugar nas gavetas, né? Ou seja, hoje os estatutos das igrejas, eles dizem assim. Antes era assim, o estatuto da igreja vinha escrito assim, né? Segundo me informou a dona do departamento jurídico, ela falou assim, olha, agora nós temos que mudar o estatuto. Antes era escrito o seguinte, somos uma igreja organizada conforme os preceitos bíblicos. Ela falou que esta cláusula teria que sofrer mudança.
Somos uma igreja organizada conforme dita a lei. Ou seja, exclusão dos preceitos bíblicos e submissão à lei. Eu falei, tá, faz aí do jeito que a irmã quiser fazer, pode fazer. Não importa, não vai fazer diferença. Eu não sigo estatuto, né? E eu não sigo lei de homens. Para mim, casamento, para mim, é quando duas pessoas de sexo oposto, né? Ou seja, homem, mulher. Eu não reconheço o homossexualismo como terceiro sexo. Eu não sirvo ao diabo, não sou filho de Lúcifer, né? E não reconheço homossexualismo como terceiro sexo, como alguns loucos por aí estão fazendo. Então, duas pessoas sexo oposto decidem se unir. Se é da vontade de Deus ou não, isso não é problema meu, né? Mas decidem se unir. O que nós temos aqui? Temos um casamento. O que tem? Para que esse casamento exista, tem que haver uma regra. Ou será que não identificamos na Escritura uma regra para o casamento? Tudo que é instituição possui regra. Sempre que Deus criou uma instituição, né? Ou seja, como diríamos, uma organização, e o casamento é uma instituição, é uma organização, porque para que o casamento exista é necessário mais de uma pessoa. Sempre que Deus organiza uma instituição, e o casamento consideramos ser a primeira instituição que a Escritura nos mostra, sempre que isso acontece, é necessário que Deus cite regras, porque estará convivendo mais de uma pessoa. Quando mais de uma pessoa está envolvida em uma situação, tem que ter regras definidas, bem claras, por Deus, porque senão cada um vai querer fazer o que bem acha. Dentro de uma empresa, já pensou se o faxineiro decidir ir assinar os papéis lá em cima? Confusão. Dentro da empresa as coisas são definidas. Você entra numa empresa sabendo a sua função. Quando eu fui trabalhar no meu último emprego de carteira assinada, foi numa empresa de ônibus. Eu tive que assinar um termo. Embora tendo carteira de motorista, eu tive que assinar um termo que não me era permitido dirigir nenhum dos veículos da empresa. Porque eu não era motorista. Nem dentro da garagem, eu não podia manobrar um carro. Tinha que ser outro, eu não podia. Um dia, estava lá uns senhores lá que não sabiam dirigir, precisavam tirar um carro de um lugar para o outro. Aí falou assim, Tupirani, você dirige? Eu falei, eu dirijo, mas eu assinei um papel, não posso mexer nisso aí não. Não, por favor, poxa, manobra esse carro aí pra gente. Fui lá, tirei, né? Manobrei o carro, botei lá, mas eu tinha consciência. Se eu batesse com aquele carro, ia cair tudo nas minhas costas. Porque as empresas possuem as suas regras. Toda instituição possui sua regra. Davi era rei. Não tinha regra para Davi conduzir o reinado? Josué assumiu o lugar de Moisés. Ora, não tinha regra. Josué, cuida de fazer tudo conforme está escrito no livro da lei, para que prudentemente te conduza, faça prosperar o teu caminho. Sempre que entrou, meu irmão, mais de um na questão para conviver junto, tem que atentar que tem que existir regra. Não te mete em instituição que não hajam regras. Não, nós vamos aqui, vamos fazer uma sociedade, tá? Você vai mandar 50% e eu vou mandar 50%. Você está entrando com capital de 10 mil, eu com capital de 10 mil. Então, nós vamos ter direitos iguais. Nós dois vamos mandar. Sai disso. Escapa disso. Biblicamente errado. Não funciona. Biblicamente, sempre terá que ser, como a Bíblia chama, o cabeça absoluto. Se não houver um como absoluto, com o poder da palavra de dizer faz assim, mesmo que esteja errado, se não tiver um com este poder, não tem Deus no negócio. Ah, mas mesmo tomando decisão errada,
Sim, uma coisa é ser uma instituição organizada por Deus, outra coisa é vir os erros depois. O reinado de Israel foi confeccionado por Deus? Davi foi um rei posto por Deus? Foi. Mas ele não teve decisões depois erradas? Sim, mas o fato de Davi ter cometido aquelas decisões, contou o censo, adulterou com Betseba, mandou matar Urias, chega, né? Então, o fato de Davi ter cometido esses erros não desqualifica de que Deus tenha levantado o reinado como uma dispensação sobre Israel. Então, toda a organização, se foi Deus que levantou, tem um líder, uma liderança. E hoje o que mais nós vemos aí são empresas problemáticas, são sócios brigando na justiça, não é? Problemas em cima de problemas, até assassinatos, porque eu fui lesado pelo meu sócio me roubou, essas coisas todas, porque esse negócio de meio a meio, no reino de Deus não existe meio a meio. Cada um tem de Deus o que ele determina. Mas esse papo de meio a meio, Deus é o Senhor absoluto. E Jesus, qual a posição dele? É lado a lado com Deus? Não, não é. Ele falou, o Pai é maior do que eu. Não foi isso que ele disse? Tá. Aí ele disse assim, eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito Santo. Espírito Santo é lado a lado com Jesus? Não. Jesus falou, e ele receberá do que é meu. Ele vos guiará em toda a verdade e receberá do que é meu. Ora, se ele vai receber do que é meu, significa que eu tenho mais do que ele. Cuidado, tá, irmão? Cuidado que tem coisas que parecem, mas não é. Tem coisa que soa muito boa, né? Certa vez eu conheci um casal de jovens numa igreja onde eu fui pastor auxiliar. E eu conversando com eles, vocês estão pretendendo casar? Estamos pretendendo casar. Aí eu brinquei, né? Eu sempre brincava assim, não esquecem, o homem é o cabeça da casa, né? Não. Nós vamos tomar decisões juntos, nós vamos orar e tomar decisão juntos. Eu falei, inocência, eu falei, não funciona. Antibíblico. Não, mas vamos orar e tomar decisão junto. Antibíblico. É antibíblico. Pode orar, calejar o joelho até sangrar. É antibíblico. Não funciona. Biblicamente é o homem que toma as decisões da casa. Não tem jeito. Pode orar o que quiser. Pode chorar lágrimas de sangue. Biblicamente, a oração não muda o que já está estabelecido pela regra de Deus. Então, bom, esse casal, na verdade, não chegou nem a casar, né? Eu vi a menina dar bronca direto no rapaz, no meio da rua, na frente de todo mundo. Antibíblico, irmão. Não funciona, não vai adiante. Né? Mulher com autoridade, só mesmo aí na PM. Né? Aquelas mulheres de sapato alto correndo de arma na cintura. Fica bonito demais, né? Não sei como é que consegue pegar um bandido. O camarada parece uma flecha. E a mulher de sapato alto. Para aí. Ó. Eu vi isso na Avenida Rio Branco. A mulher de sapato alto, correndo atrás do bandido, de arma na mão. Quando ela levantou, o camarada já tinha sumido. Né? Mas, hoje nós temos mulher na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. Quando o país cai um pouquinho mais, ela vai para a presidência. Por quê, pastor? Está discriminando as mulheres? Não, só estou falando da regra bíblica. Só isso. Atente para as regras e não esqueça. Nós, da igreja, né? A igreja tem regra. Se a regra da igreja não for Bíblia, irmão, então não é igreja. Regra da igreja tem que ser Bíblia. Por que a igreja existe? Não é por causa da Bíblia. Nós não nos reunimos no entorno da Bíblia, da palavra de Deus. Jesus falou, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Não é isso? E o tempo todo ele vem mencionando palavra. A regra da igreja é Bíblia. Aí os homens vão lá, põem uma mesa redonda, bonita, uma mesa que custa mais que esse patrimônio todo aqui. Lá em Brasília, aí senta um pateta de um lado, outro do outro, vai sentando pateta, lá em volta da mesa de Brasília. Aí vamos chegar à seguinte conclusão, vamos criar uma lei. Criou a lei, vamos aprovar, aprovou. Aí
os bruxos de dentro da igreja, chamados pastores, diz, ó irmão, agora é lei aprovada em Brasília, nós temos que fazer, vai para o inferno. O que me interessa o que qualquer palhaço faz em Brasília? A lei que eu sirvo não foi feita por palhaço, nem foi feita em Brasília. Eu não me curvo à lei de Brasília. Por isso, aqui, casamento não é válido no papel. Casamento aqui é válido na dignidade, na honra, na moral, vergonha na cara, nos princípios. Casamento para mim vale assim. Amém, irmão? Isso é que vale casamento. Né? Que nem um camarada que eu conheci, o camarada espancava a mulher, gastava dinheiro com sei lá o que e deixava os filhos na maior dificuldade, não honrava os compromissos, luz, telefone, sei lá o que. Aí depois que a mulher deu um chute nele, não, você não pode me deixar, nós somos casados no papel. Nós nos casamos na igreja, nós somos casados tanto perante os homens quanto perante Deus. O camarada disse isso para a mulher dele. E ainda teve a coragem de me contar. Somos casados perante os homens e perante Deus, que ele estava se lamentando que a mulher abandonou ele. Ora, então por que perante os homens e perante os Deus, ele não teve vergonha de quando espancava a mulher? É muçulmano por acaso? Por que ele não teve vergonha de deixar os filhos lá batendo na porta dos outros, quando ele podia muito bem evitar isso? Ah, então perante os homens e perante o Deus está tudo bom quando a sardinha vem para minha brasa. Ou a brasa para minha sardinha, né? Agora, quando o prejuízo cai do meu lado, aí eu cobro. Mas quando eu devo fazer, cadê a cobrança? É muito fácil cobrar dos outros. Mas o principal é cobrar de si mesmo. A Bíblia não diz, examine, pois, cada um a seu irmão. Examine, pois, o homem a si mesmo. De que se queixa o homem? Queixe dos seus próprios, né? Dos seus próprios, da sua própria condição, dos seus próprios pecados. Então, para nós, casamento não é em papel. Casamento para nós existe nos princípios divinos, no coração de Deus. Antes que existisse papel, já existia casamento. Antes que existisse escrita, já existia casamento. Casamento é pré-histórico. Então não é agora, depois de inventarem cartório, papel e caneta, que o casamento vai ter o seu valor. Bom, alguma pergunta? Pastor, é que mais assim, né, na história recente, nós vimos o diabo fazendo uma campanha muito forte para que a mulher fosse, né, ao mercado de trabalho, como eles falam aí fora aí, para que a mulher começasse a ganhar dinheiro e com esse dinheiro ela ter alguma autoridade. Até mesmo uma mulher casada mesmo ter uma autoridade dentro de casa, ou então a mulher se tornar independente, como também eles dizem aí. Num caso assim, a mulher que é casada, ela passa a ter um emprego. No caso assim, com esse salário que ela recebe, ela tem o direito ainda dela chegar dentro de casa e falar, ó, eu tô com meu salário, mas eu quero comprar isso e aquilo, e sair fazendo o que ela quer, assim, com esse dinheiro no caso. Ou ela tem que repassar isso ao marido, para o marido administrar, mesmo sendo fruto do trabalho dela. Depois eu vou seguir um detalhezinho aqui, mas antes eu gostaria de que a gente viajasse um pouco nessa observação, irmão, a respeito do mercado de trabalho com a mulher, né? A questão salarial, a questão de autoridade. O que aconteceu na nossa sociedade? Nós tínhamos uma, como é que se chama? Uma oferta. Nós tínhamos uma oferta de trabalho. Mediante o número do contingente populacional, esta oferta de trabalho, ela era obrigada a trazer um salário X. Porque o número de homens para trabalhar era um número relativamente pequeno para um país em crescimento. Então, não tinha muita dificuldade
de se conseguir emprego. Mas veio a revolução feminista. Um demônio que usava saia instituiu isso aí. Quando a mulher, que representa 2/3 da população, quando a mulher foi para o mercado de trabalho, o que aconteceu com a mão de obra? Sobrou exageradamente. Então, a oferta de trabalho, que era, vamos dizer, de 1 para cada 5 homens, passou de ser de 1 para 30 pessoas. Isso é uma matemática bem estúpida que eu estou fazendo, só para você ter uma ideia. Houve um aumento considerável da mão de obra. Por quê? Os homens eram frentistas, né, que chama. Qualquer mulher não pode fazer aquilo? Lá se foi uma vaga de homem. Outra coisa, ninguém nunca viu mulher reclamar de salário. Eu conheci um judeu, dono de negócio que faz pano, como é que chama? Confecciona pano. É confecção, né? O judeu, dono de pano, ele falava assim: meu negócio é admitir mulher. Eu tenho mulheres que trabalham para mim há 15 anos que nunca reclamaram de salário, o que paga tá bom. E ele dizia: os homens que eu tinha aqui, todo mês reclamavam do salário, reclamavam das contas, reclamavam. Então, eu não sei, talvez tenha alguma mulher aqui que já tenha reclamado do seu salário, né? Mas pode acreditar, você é uma raridade. Porque as mulheres não costumam reclamar do salário. Tem que reclamar. Resultado: aí a oferta de trabalho era a mão de obra. A mulher invadiu o mercado de trabalho, a mão de obra transbordou. O empresário fez o quê? O empresário disse o seguinte: peraí, a gente demais querendo trabalhar. Por que eu vou pagar um salário de R$700? Vai ter gente que vai aceitar a minha proposta por 350. E como tinha, no tempo que eu estive desempregado, preenchendo currículo por aí, procurando emprego, chegava-se dentro de uma empresa, pretensão salarial. Opa, peraí. Uma empresa tem que saber a função que ela vai designar aquela pessoa e ela tem que determinar o que ela vai pagar. Cada um diz se lhe cabe ou não. Mas ela já escolhia pessoas pela sua própria pretensão salarial. Pretensão salarial não pode fazer parte de um currículo. Ela tem que saber o custo, quanto vale aquela função para ela, que lucro ela quer ter com a atividade daquela pessoa. Então, resultado, pretensão salarial. Enquanto eu vi em empresas que eu entrei, pessoas na época, colocar pretensão salarial R$600 para trabalhar 8 horas por dia. Esse país aqui é uma escravidão, o sistema de trabalho é escravidão. Trabalhar 8 horas por dia é escravidão. Pessoas colocavam R$600, meu irmão, tinha pessoas que colocavam 200 para trabalhar 8 horas por dia dentro de uma empresa. E a gente diz assim: caramba, 200 não dá nem para a pessoa fazer a compra do mês. Mas quem era escolhido? Outra coisa, escolaridade. Aí tinha gente, meu irmão, que estava cursando faculdade, tinha gente que tinha terminado 2º grau, tinha gente que tinha terminado 1º grau, tinha gente de 4ª série. Meu irmão, escolaridade, para que escolaridade? Você pode ter 4ª série ou pode ter 2º grau, qualquer um sabe digitar num teclado de computador, aprendeu, fez um curso de digitação, não precisa de escolaridade. Hoje, na era da informática, as funções que nós temos na sociedade, pouquíssimas delas exigem conhecimento técnico. A maioria é trabalho braçal. Você faz em 3 meses, você faz um curso de digitação. Então, não importa a escolaridade. A ida da mulher ao mercado de trabalho achatou o salário. E outra coisa pior, os filhos
passaram a ser criados no meio da rua. Sai o homem para trabalhar, sai a mulher para trabalhar. Depois, os últimos a saberem são os pais, que o filho está envolvido nas drogas, na cocaína e que está se servindo de aviãozinho lá no morro. Desestruturou a sociedade toda, a ida da mulher para o mercado. Ah, eu sou contra a mulher ir para o mercado? Não, tem mulher que tem que ir mesmo. Nem todo mundo é casado, cada um tem que viver a sua vida. Não é isso que eu estou dizendo, o que eu sou contra ou a favor. Estou mostrando o que aconteceu com a ida da mulher para o mercado de trabalho. Hoje, funções que por exemplo, nós temos mulheres segurança. Mulher que é segurança. Aí abriu vaga, inscrição para segurança na empresa tal, na Vigban. Não sei nem se existe essa empresa ainda. No Bradesco Seguros. Aí você vai lá na fila, você vê 50% dos que estão na fila são mulheres para vaga de segurança. Se aquelas mulheres não estiverem na fila, eles iam ser obrigados a oferecer um salário muito maior para segurar os homens. Mas tem gente demais para trabalhar. E sempre alguém vai aceitar o mínimo que a empresa queira oferecer. Este foi o problema da mulher ir para o mercado de trabalho. Então a mulher hoje chega dentro de casa, eu também mando, porque eu também ganho o meu salário, eu também pago as contas, eu também ajudo a sustentar a casa. Amém. Mas o princípio de Deus não é que manda quem tem dinheiro. O princípio de Deus é que todos têm que se curvar à sua regra. Então a mulher pode ganhar 10 mil e o homem pode ganhar salário mínimo. Mas ainda assim a Escritura diz que a autoridade do lar é o homem. É o que eu penso. Não é a verdade absoluta para os ouvidos de ninguém. É só o que eu penso. Cada um anda na fé que alcançou, no conhecimento que alcançou. Então, só para concluir aqui mais esse detalhe, tem aquela frase popular que alguns ainda usam, até pastores usam, né? Eu vos declaro marido e mulher. Quando foi que o camaradinha teve autoridade para transformar alguém em marido e mulher? Lá nos cartórios os juízes dizem, né? Ah, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Beijar o que menos quer, já foi longe, meu amigo. Então, eu vos declaro marido e mulher. Quando que um homem tem autoridade de dizer para outro homem isso? Olha, a partir de hoje você é marido dela e a partir de hoje você é a mulher dele. Meu irmão, é só muita ignorância para o cidadão aceitar uma coisa dessa e proferir essa frase blasfema. Marido e mulher é permissão dada por Deus. Não depende de homem, homem nenhum. Homem nenhum pode dizer com quem você vai casar ou se a sua união vai ser aprovada a partir daquele momento. Não. Perante Deus, duas pessoas são casadas quando determinam constituir-se numa família. Hoje tem os casamentos moderninhos aí. Não estou falando contra os casamentos moderninhos aí não. Só para você entender. Tem pessoas hoje que casam na seguinte proposta. Vamos casar? Vamos. Mas eu continuo na minha casa e tu continua na tua. Porque alguns estudos revelam que esse tipo de relacionamento, os problemas são bem menores. Não quero saber se está certo ou está errado. Nem me pergunte porque eu não tenho resposta. Eu acho que cada um tem que seguir o curso da sua vida através da oração. Ah, essa direção? Segue. Não é? Então não segue. Então, até pessoas que têm filhos, mas o pai mora na casa no apartamento dele sozinho e a mãe mora sozinha com o filho em outro apartamento. Casamento, são casados. Mas não querem viver debaixo do mesmo teto. Por quê? Uns porque já têm as suas experiências, outros porque têm os seus conhecimentos e acham que esse tipo de união debaixo do mesmo teto é prejudicial. Não vamos entrar nos detalhes disso aí, mas é uma realidade. A nossa hora já avançou, nós vamos dar uma paradinha então, depois a gente volta. Nós gostaríamos de ver o valor do documento chamado certidão de casamento.
ou identidade, CPF, título de eleitor, essas coisas assim, né? Vamos, por exemplo, primeiramente, comentar sobre adultério. O que é um adultério? Um adultério, segundo o dicionário da língua portuguesa e segundo a Escritura, é quando uma pessoa que tem um compromisso conjugal, ou seja, vive como marido, vive como mulher, quando uma pessoa que tem um compromisso conjugal quebra esta aliança e, como é que chama? Adultera, se relaciona sexualmente com outra pessoa. Isto é considerado um adultério. Você sabia que a lei, pelo menos no Brasil, não sei como é que está por aí, e não sei se já houve mudança também, mas a lei dizia, a lei brasileira dizia, que se uma pessoa não tem certidão e ela comete um adultério, ela tem o argumento de dizer, não, doutor juiz, eu não era casada, eu não tinha certidão. E houve pelo menos um caso aqui no Brasil em que este argumento foi válido. O marido levou a mulher ao tribunal para acusá-la de adultério porque queria a posse dos filhos, mas ela argumentou que não era casada, não tinha certidão de casamento. Então o juiz, bom, por isso ele estudou tanto, né, irmão, para ser juiz, né? Para dar uma sentença maravilhosa dessa. O juiz considerou que por ela não ter certidão, legalmente ela não era casada. Se legalmente ela não era casada, então ela não adulterou. Vamos aplaudi-lo, né? Isso eu admiro, o juiz é um cabra bom, meu. Juiz é gente boa, juiz entende da coisa, né? Então, no tribunal dos homens, essa foi a sentença. E no tribunal de Deus, seria a mesma sentença? Não, claro. Se não seria a mesma sentença, prova-se que a lei dos homens não diz nada para nós. Eu tive no começo do ministério, eu tive um caso desse, semelhante. Eu ia chamar de irmã, ó, vê se pode. Uma pilantra, teve aqui no ministério, mora aqui embaixo, na rua Nabuco de Freitas. Chegou no ministério, pastor, eu saí com outro cara aí, né? Aí contou toda a história, eu estou ouvindo. Mas falaram que eu estava em adultério. Não, pastor, porque eu nem, com esse que é meu marido, eu nem tenho certidão, eu nunca casei com ele. Exatamente essa situação que nós estamos expondo aqui. Então, eu ter saído com aquele camarada, não é adultério, eu não estou em pecado. Por quê? Porque eu não tenho certidão com esse fulano aí, que é o meu marido, porque ela na verdade já estava com a intenção de largar o marido e ficar com outro camarada. E foi o que fez. E o outro camarada também já era casado, pai de filho. Então, estava tendo esse problema, esse rolo todinho da pessoa. E não é, pastor, eu não estou em adultério. Eu não cometi pecado perante Deus, porque eu não tenho certidão. Eu falei, a sua sentença é muito simples. Te arrepende do teu pecado, te redime e põe a boca no pó que tu está a caminho do inferno. Seguiu o seu caminho, não voltou mais, graças a Deus, menos um. Porque uma pessoa que tem um caráter desse, meu irmão, não presta. E tem mais. Quando estava aqui, já vinha de outra igreja. Então, quer dizer, o evangelho não muda nem o caráter de algumas pessoas, porque só vem naquilo privilégios. Então, a lei dos homens, pelo menos nessa sentença que eu conheci, permite até uma pessoa adulterar se não tiver certidão. Mas na nossa lei,
na lei que servimos? Não, sem chance. Outra coisa é o valor do documento chamado certidão de casamento. Esse documento tem valor? Tem. Embora por mais documentação que você tenha, hoje as autoridades, vamos assim dizer, continuam exigindo as testemunhas. Você pode ter a documentação que for em certas situações, que eles continuam exigindo testemunhas, mesmo você apresentando documentações. Por exemplo, quando eu fui me divorciar do meu primeiro casamento, apresentei tudo, não importa. Eles queriam testemunhas, 2 testemunhas. Eu tive que apresentar nomes, não chegaram a chamar ninguém, mas eu tive que apresentar nomes de pessoas que poderiam provar que eu estava separada há não sei quanto tempo. Então, essas coisas todas, as testemunhas continuam sendo exigidas. Outros casos que eu conheci aqui no bairro de pessoas muito documentadas, documento de tudo que é tipo. Eu só tinha tudo que imaginasse para a causa dela, pois ela ainda veio pedir que a minha família aqui, a minha mãe e meu pai, servissem de testemunhas para ela, porque toda a documentação que ela tinha, embora deveria provar, ainda assim os juízes estavam exigindo testemunhas. Então, a documentação, ela tem lá, pode até ter os seus valores, mas hoje continua se exigindo testemunhas. Já vi casos de pessoas ganharem causas sem nenhum documento. Sabe o que é nenhum? A pessoa foi numa causa em que ela não tinha nenhum documento que provasse nada, mas as 2 testemunhas foram lá e deram um depoimento favorável a ela. Ela ganhou a causa sem nenhum documento. Ela realmente tinha direito à causa. Caso que eu conheci aqui do bairro. Tinha direito à causa, mas não tinha nenhum documento. Ou seja, os testemunhas para a própria justiça são superiores às próprias documentações. Agora, documentação, certidão de casamento, tem seu valor? Tem. Se você é uma pessoa que tem seus patrimônios, sei lá, vai ter os seus descendentes, etc. Como documentação em uma sociedade natural, a certidão de casamento pode ter o seu valor, mas para dentro da igreja, não. Essa é a nossa briga. Essa é a nossa briga. A igreja não vai dar direito a patrimônio de ninguém, a igreja não se preocupa em ver herança de ninguém, então, certidão de casamento para a igreja não tem valor nenhum. Agora, lá para a sociedade, além deles pedirem as testemunhas, pode ser que peçam certidão de casamento. Identidade tem seu valor? Identidade, meu irmão, faz parte de uma organização, de uma sociedade, de um mundo com 6 bilhões de habitantes. CPF tem o seu valor? Tem. Pelo CPF consegue-se pegar muito pilantra por aí. Camarada tem o CPF, então quer dizer, exige dele, tudo que ele vai fazer, exige-se o CPF. Quando o CPF dele já está fichado na Polícia Federal, que ele chega para tentar enganar mais alguém, ele não consegue, porque ele é obrigado a apresentar o CPF dele. E se ele apresentar um CPF falso, muito difícil de passar. O sistema da Polícia Federal com relação ao CPF, chamado Cadastro de Pessoa Física, né? E o CNPJ é o Cadastro de Pessoa Jurídica, empresas. Então, a Polícia Federal leva muito a sério esse negócio do CPF. Isso aqui é guardado de uma maneira muito especial. Não é qualquer um que tem acesso a isso. Uma vez eu fui abrir uma conta num banco, quando eu cheguei lá, o meu sobrenome estava diferente do meu CPF no cadastro do banco. O camarada não deixou eu abrir a conta de jeito nenhum, porque lá o meu CPF, o meu nome é Loures, e alguém foi e jogou um F lá na frente, ficou Flores. Mas eu não consegui, eu fiquei revoltado, porque eu já estava acostumado a mexer com aquilo ali, mas alguém entrou no cadastro da Polícia Federal e mexeu. Me deu um trabalho, irmão, me deu um trabalho.
Mas enquanto o camarada do banco não puxou o meu cadastro e viu que o meu sobrenome estava correto, banco nenhum quis abrir conta para mim. Tem valor? Tem valor, claro que tem valor. Identidade CPF tem valor. Diminui as fraudes, diminui o engano. Eu estava vendo esses dias na televisão, através da internet, em poucas horas, uma empresa faturou 6 milhões de reais enganando pessoas, não chegou a somar 24 horas. Faturou 6 milhões de pessoas, 6 milhões de reais enganando pessoas. Então, toda a documentação vai se tornando necessário para evitar essas fraudes, esses problemas todos. Então, agora, quem aqui dentro da igreja já foi pedido identidade? Jesus nunca pediu nem a minha. Jesus nunca pediu meu CPF, nem certidão de casamento, nunca pediu nada disso. Aí alguém vai me perguntar, não, mas pastor, e as leis de trânsito? Tá bom, vamos começar tudo de novo. As leis de trânsito são válidas? Claro, meu irmão, tu vai pegar o teu carro, vai na contramão? Quando só tinha 1, 2, 10 carros na rua, você pegava qualquer rua e tudo bem. E agora? Milhares e milhares de carros passando numa mesma avenida. Tem que se haver regra. Não, você vai poder ir por aqui, não vai poder ir por aqui. Essa regra, essa rua aqui vai dar acesso àquele lugar. Essa aqui vai dar acesso àquele outro. É necessário. Agora, o que isso tem a ver com a igreja, com o espiritual? É necessário regra de trânsito? Claro, lógico. Se elas não existissem, eu criaria. Agora, o que tem a ver com o espiritual? Nada, a menos que o cara entre na contramão, bata e morra. Aí tem a ver com o espiritual. Né? Outra coisa que eu acho que a polícia está taxando, como se diz na gíria, caindo de pau em cima. Como é que chama? O camarada que bebe embriagado, né? Cidadão que dirige embriagado. Eu acho o seguinte, o camarada que dirige embriagado, depois de tanta campanha e tanto esclarecimento, a carteira dele tem que ser cassada e ele tem que perder o direito até de dirigir jegue. Nem jegue ele não pode mais pegar para dirigir. É o que eu penso de um cidadão que dirige embriagado. Não é o que eu penso de um cidadão que dirige com a carteira vencida. Às vezes o camarada vence a carteira, sabe-se lá pelos motivos. Às vezes nem teve dinheiro para renovar. Isso é outra história. Mas dirigir embriagado, inaceitável. Além dele passar de molho na cadeia um tempo para curar a ressaca, ele tem que ser proibido de voltar a tocar em carteira. Porque hoje o que mais tem de informação sobre isso, todo mundo está constatado que o maior número de acidentes é devido à embriaguez. Leis válidas? Claro que são leis válidas. Se eu fosse sacerdote presidente da nação brasileira e essa lei não existisse, eu criaria ela. Criaria. Sem sombra de dúvida que eu criaria. Se o sacerdote dirigisse depois da Santa Ceia, eu prendia ele. Então, irmão, regras existem, leis existem, nós temos que examinar. Uma coisa é a lei que gira no mundo natural, fatores naturais, e outra coisa é dentro da igreja. Uma coisa é, o púlpito só aceita uma lei, Bíblia. Agora, a nível de sociedade, nós temos que aceitar, somos obrigados a aceitar muitas leis. O púlpito não está nem aí para quem está dirigindo sem carteira. Mas, como cidadão, eu digo, não, camarada que dirige sem carteira, não passou numa autoescola, não aprendeu, não entende do veículo, não fez teste, cadeia nele. Cadeia nele. O carro é uma arma. Aquilo ali atinge 120 quilômetros em 20 segundos. Você sabe o que são 120 quilômetros? Aquilo é uma arma. Tem que ser muito bem controlado. Então, leis e documentações que existem no mundo têm o seu valor, mas quando eu entro no campo espiritual, elas não têm valor nenhum. Lá no céu não tem carro para dirigir. Lá no céu não tem avião. Então, essas leis que existem no mundo podem até ter o seu valor, mas não pode se constituir em regras para a igreja num campo espiritual. Como as pessoas dizem, não tem certidão de casamento, está em adultério. Não, mentira. Falta de estudo.
Temos perguntas aí? Nenhuma? Bom, então só para nós caminharmos para o desfecho aqui, tem o argumento que muitas pessoas usam quando uma pessoa entra na igreja, aí diz, pastor, eu queria me batizar. Aí vem aquela pergunta fúnebre milenar, né? Você é casada? Eu vivo com meu marido há 500 anos, né? Não, mas não tem certidão, não é casada. Não importa que casou quando Cabral descobriu o Brasil, isso aí não interessa, né? Aliás, que, né? Coincidência, eu estava conversando com o nosso irmão Zeli, no intervalo, lembrei das tribos indígenas, que não tem certidão e tem casamento, tem suas famílias, não tem certidão de nascimento de filho, não tem certidão de ninguém, não tem nada. E lá estão vivendo sem nenhum problema com as nossas leis organizadas aí. E você olharia para um índio e uma índia e diria, estão em adultério? A menos que você seja um missionário assembleiano, mas se você é da geração de Jesus Cristo, você não diz. Vocês têm que casar. Eles dizem assim, que isso, casar? Aonde? Casar? Nós já somos casados. Convence o índio que ele tem que casar. Ou seja, essas leis que temos aqui não se aplicam lá. Não se aplicam mesmo. Tem até índios que hoje são pregadores, pastores e continuam sem a sua certidão de casamento. Porque isso não vai entrar na cabeça dele. Não tem chance. Imagina, tirar um camarada lá do meio do Amazonas, leva ele para a capital, para uma cidade sei lá da onde, só para ele casar. Primeiro tem que ensinar ele a assinar um monte de coisa, tirar a identidade, tirar CPF, comprovante de residência fica fácil. Moro na floresta amazônica. Então, irmão, os pastores perguntam, você quer se batizar? Você é casada? Eu vivo há 500 anos, né? Não, não tem certidão? Não, então não é casado. Está em adultério, está amaziado, está, sei lá, está amigado, está qualquer coisa, menos casado. Aí diz assim, você tem que casar. Aí a pessoa vai lá, quero me casar. Aí chega no cartório da vida, quero me casar. Quanto é? Hoje quanto é, hein? 350, por aí, né? Isso. Caramba, tá caro casar nesse país, na lei dos homens, né? Sem contar aquele que vai por fora para o juiz, né? Você sabe que o juiz depois pede um por fora, né? Vem a secretária, tem que dar tanto aí para o juiz pela despesa dele, de táxi. Táxizinho caro desses juízes, não mesmo que a gente usa, não. Aí, quanto é? 350 reais. Tá bom, tá aqui. Pega a certidão, perdeu o pecado, acabou o pecado. Apagou o pecado ao preço de dinheiro. Tem coisa errada. Pelo que eu entendo, os meus pecados somente podem ser apagados mediante o sangue de Cristo e a minha confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os nossos pecados são lavados no sangue, no sacrifício de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que eu posso colocar o dinheiro em jogo e receber a purificação do meu pecado? Tem coisa errada. Tem coisa errada. Não tem, não? Eu acho que tem coisa errada. Eu não posso comprar o preço do meu pecado. Não é isso que a Bíblia ensina? Que eu não posso comprar o preço do meu pecado? Mas eu estou comprando. Quando eu compro uma certidão e vou lá esfregar na cara do pastor, aqui pastor, pronto, já posso assumir o cargo? Já posso ser consagrado? Aqui pastor, estou aqui, paguei 350 reais. Se o preço do seu pecado custou 350 reais, é um pecadinho de nada, né? Porque os pecados que geram morte estão custando o preço do sangue de Cristo. Então, meu irmão, tem coisa errada. Você não pode pagar o preço do seu pecado.
Se está pagando, é porque o que você está pagando não é pecado, porque não existe pecado que possa ser comprado por dinheiro. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Não é isso que a Bíblia diz? Então não posso comprar. Tem perguntas aí? Comentamos sobre, desde o princípio, né? Malaquias capítulo 2, que fala sobre a questão de separar-se sem um motivo, né? Em que Deus, lá em Malaquias capítulo 2, está cobrando da nação de Israel, porque os homens simplesmente abandonaram as suas esposas, e para a situação cultural daquele tempo, era complicado abandonar uma esposa assim, largar ela não tinha muitas opções não. Umas ainda podiam voltar para a casa do pai, outras não, ia cair na prostituição ou na mendigância. Então, motivo, este ministério, eu aprovo separação. Eu aprovo separação. Em gênero, número e grau. Não importam os argumentos que surjam. Eu aprovo e ponto final. Por quê? Você tem que buscar a direção. E Deus é que sabe os motivos. Eu mesmo já trago na minha vida a marca, né, o momento, né, a marca desse conhecimento, da aprovação de Deus. Quando eu orando, eu disse para Deus, vou me separar. Deus me deu dia, mês e ano para me separar. Eu ponho isto à prova contra qualquer um. Já calei muita gente com isso. Não, mas você não pode. Você é separado? Você não pode ser pastor. Põe à prova o meu ministério. Eu aceito o teu desafio. Aqui e agora, de vida ou de morte. Deus me deu dia, mês e ano para me separar. Porque a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Existe uma regra. A regra da Escritura, ela é tanto para o homem quanto para a mulher. Ambos têm que estar sujeitos à regra. Se um dos dois quebra a regra, o outro não é obrigado a andar em julgo desigual. A Escritura sempre reprovou isso desde Gênesis. Então, se alguém quer trilhar o seu caminho para fora, eu quero continuar no caminho de Cristo. Eu não vou carregar julgo de ninguém. Deus tem outras coisas para mim. Então, esse é o meu entendimento da Escritura, né? Aí vem aqueles argumentos, não, mas Jesus falou que aquele que não separar, não ser por causa de adultério, né? Vai examinar o texto que vai descobrir coisas maravilhosas, né? E o básico é uma sociedade onde não tinha muita coisa para acontecer a não ser o adultério. Já começa por aí. Então Cristo está usando, está dando uma resposta específica dentro de uma cultura. Não tinha muita coisa para acontecer naquela época se não fosse o adultério. O que mais que a mulher fazia? Queimou o feijão? Mas esse era um dos motivos principais. Marido não gostou da mulher, despedia ela. Não gostou da comida, né? Despedia ela. Queimou a comida, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Não arrumou a casa? Ó, rua. Era assim que funcionava. Jesus vem e joga pesado. Não, que história é essa? Qual foi a pergunta que fizeram para Jesus? É lícito repudiar a mulher? Ah, por qualquer motivo. Ele falou, não, qualquer motivo não. Eu quero uma causa justa, eu quero uma causa profunda. Adultério, tá bom essa para vocês? O que eles disseram? Se é esta a condição relativamente à mulher, não convém casar. Porque no coração dele já estava corrompido. Largava uma e pegava outra. Largava de 20 e pegava de 15. Daqui a pouco ela fez 20, largava ela, pegava de 15 de novo. Né? Se fosse hoje, eles eram acusados de pedofilia. Então, meu irmão, aqui é o seguinte, motivo, Malaquias está cobrando, dizendo que, ó, vocês foram infiéis à mulher da vossa mocidade.
e Deus não está aceitando. Agora, se há um motivo, é outra história. E aí, é você na oração com teu Deus, você que sabe a situação que você vive, né? Eu já vi pessoas assim, pastor, eu estou esperando, né? Um camarada uma vez falou assim para mim, estou esperando a minha esposa se posicionar para eu poder me dedicar à obra de Deus. Eu disse assim, coitado, tadinho. Tadinho. O chamado de Deus é pessoal, meu amigo. Te chamou? Vai. E o que ficar para trás, ficou. Andar com Cristo é você e Deus. Onde já se viu andar com Cristo dependendo de mãe, dependendo de pai, de mulher, de filho? Esse chamado eu não reconheço. E mulheres também. Mulheres abençoadas, servas de Deus, sepultaram a sua vida ministerial porque não tiveram coragem para dar um chute no seu marido. É a linguagem que vem a gente usa, né? Para você entender bem. O que acontece? Certa vez eu sempre falo isso com os irmãos, eu estava em Minas e tinha um rapaz, seminarista. O que você acha do divórcio? Eu falei, aprovo. Não, mas não pode. Aí eu falei assim, então vou contar uma história para você. Você é seminarista, né? Tá. Amanhã você vai ser pastor de uma igreja. Ele nunca vai ser pastor de igreja nenhuma, ele não tem chamado. Negou a voz da restauração, já era. Você vai ser pastor de uma igreja. Aí você está lá no seu gabinete, bonitão. Aí daqui a pouco entra uma jovem, abaixa a blusa para você e diz assim, pastor, eu vou me separar. Olha aqui, ó, os hematomas, ó, apanho do meu marido constantemente. Ó, o meu corpo todo vermelho, todo roxo, né? Olho avermelhado, olho roxo, dente mole de soco, enfim, um trapo humano. O que você diz para essa jovem? Não, tem que morrer casado. Eu falei assim, peraí, mas essa jovem é tua filha. Foi a tua filha que entrou no gabinete para falar contigo. Papai, aí não aguento mais. Qual é a sua resposta? O cidadão de mulato ficou branco. E até hoje não deu resposta. É muito fácil condenar os outros. É muito fácil jogar julgo sobre o sacrifício, a vida dos outros. Quero ver jogar sobre a sua. Ponte no lugar, né? A mulher espancada, um trapo humano, tem que morrer casada. Ele me disse, tem que morrer casada. Eu falei, peraí, essa jovem é tua filha. Então, irmãos, oração. Mesmo você orando, você casa com a pessoa certa e depois ela se torna incerta. Você tem que entender isso. Entende? Você tem que entender isso. Hoje você ora, jorra lágrimas de sangue, caleja os joelhos para um casamento, né? Tem gente que gosta de casar, né? Tem gente que casa. Eu conheci um cidadão que casou 5 vezes. Falei, caramba, impressionante. Ou gostava muito, ou sei lá, cada um tem a sua história, né? Mas eu achei intrigante. Conheci uma mulher que tinha casado 7 vezes. Então, tinha um detalhe que eu ia falar, quem me ajuda a avivar a memória? Hã? Sim, oração. Você parte para a oração em busca de um casamento. E daqui a pouco Deus te mostra, Ele mostra. Olha, a esposa que eu separei para você é aquela ali, tá vendo? É aquela, ó. Aquela ali, tá vendo? Gostou? Sempre que Deus separa é o melhor, né, irmão? Gostei, Senhor, beleza, legal. É de Deus? É de Deus. Vai casar com aquela ali. É de Deus. O que é de Deus hoje, você tem que entender, irmão, que pode não ser amanhã. Porque aqui na cabeça de cada um, homem e mulher, existe uma prova constante dia após dia. Você todo dia tem que tomar decisão. Na hora que você toma a decisão errada, você sai do propósito de Deus. Então o casamento que hoje é de Deus, amanhã ele deixa de ser. E você, bobinho, não, mas quando eu casei, Deus falou que esse era o homem da minha vida, mas não é mais. Acabou, não é mais.
Não, Deus falou que essa era a mulher da minha vida. Era, quando andava no caminho de Deus, mas agora se desviou, não é mais. O camarada não entende, não compreende, a mulher não entende, não compreende e vai arrastando aquele jugo a vida toda. Tem mais, não alcança ministério. Então, tudo isso aqui, a sua vida, Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, que casa é essa que Deus falou que seria a sua? Nós. Então, o Espírito Santo habita em nós. Então, nós somos a casa de oração de Deus. Faça isso, seja uma casa de oração. Entenda quando você tem que tomar a decisão da união e a decisão da desunião, separação, porque Salomão, né, diz, há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de arrancar. Tempo de edificar, tempo de destruir. Há tempo para todas as coisas. Eu sou livre, pelo menos nessa lição eu sou livre. Eu espero que você seja também, porque o seu ministério depende de uma libertação plena. Amém? Perguntas ou encerramos? Então vamos ficar por aqui em nome de Jesus.